Vingadores Ultimato foi lançado há 6 anos hoje. A história de despedida dos 6 Vingadores originais e de um dos maiores filmes já feitos, e contar sua história é tão inevitável quanto Thanos. A história de Thanos coletando as joias do infinito para destruir metade do universo foi tão épica que a Marvel Studios sabia que precisava de 2 filmes para isso. Guerra Infinita e Ultimato foram filmados em uma única produção de 200 dias. Com Guerra Infinita arrecadando 2 bilhões de dólares, a pressão para Ultimato era grande. Christopher Marcos e Stephen McFeely, que escreveram os 3 filmes do Capitão América e Thor, O Mundo Sombrio, escreveram ambos os papéis, e os irmãos cineastas Anthony e Joe Russo dirigiram. Todos eles se tornariam alguns dos cineastas de maior sucesso comercial de todos os tempos. Robert Downey Jr. está de volta para sua 10ª e última aparição como Tony Stark, Homem de Ferro, superando o recorde de Hugh Jackman de mais aparições em filmes como o mesmo super-herói. Jackman era Wolverine, é claro. Sempre brincalhão, Downey Jr. escondia lanchinhos por todo o set, caso ficasse com fome. Cenas do filme em que Tony oferece comida aos seus companheiros heróis foram improvisadas por RDJ. Ele também ocasionalmente convidava músicos para entreter o elenco e a equipe. O filme também é o canto do cisne de Chris Evans como Steve Rogers, Capitão América. No final do filme, o vemos já velho. Quando a mãe de Evans viu o filho maquiado, caiu no choro por causa da semelhança de Evans com o pai. Calculando, o Capitão América tem 106 anos quando vemos no final do filme. Além das próteses faciais, um ator mais velho também atuou no lugar de Evans em algumas cenas e replicou sua atuação, e efeitos digitais foram usados para combinar os dois. Thor, Chris Hemsworth, retorna em um estado emocional frágil, após ver seu planeta natal, Asgard, destruído. Hemsworth usava um traje para gordura que pesava cerca de 36 kg e usava maquiagem por 3 horas todos os dias, usando absorventes para aumentar o volume do rosto. Ele batizou seu personagem de Thor Lebowski. As cenas de Nova Asgard foram filmadas em uma vila na Escócia, St. Abbs. Há várias referências, se você prestar atenção. Thor bebe Nisendigum, uma cerveja escocesa. E vemos uma garrafa de Irbru no parapeito da janela da casa de Thor. Bruce Banner, Hulk, Mark Ruffalo, está de volta como Professor Hulk, uma fusão de Banner e Hulk. Ruffalo disse que esse arco de personagem era o plano desde a Era de Ultron, 2015, e foi ótimo para ele como ator, pois significou que ele poderia interpretar 3 personagens. A lenda de Hollywood Robert Redford reprisou seu papel de Alexander Pierce em Capitão América, o Soldado Invernal. Ele nunca havia interpretado o mesmo personagem mais de uma vez antes disso e anunciou que estava se aposentando da atuação, sendo esta sua última aparição. Uma personagem mais recente foi a Capitã Marvel, Brie Larson. Embora seu filme solo tenha sido lançado um mês antes de Ultimato, este foi filmado primeiro. Assim, os co-diretores de Capitã Marvel, Anna Boden e Ryan Fleck, estavam no set para garantir que não houvesse problemas de continuidade. O diretor de desenvolvimento visual, Andy Park, disse que o traje da Marvel foi criado para Ultimato. Ele foi inspirado em histórias em quadrinhos modernas, com o plano de usar o mesmo visual em ambos os filmes. Com Capitã Marvel se passando 3 décadas antes, porém, a Boden Fleck decidiu redesenhá-lo. O grande vilão continua sendo Thanos, Josh Brolin. A produtora de efeitos visuais de Underdog disse que eles imaginaram o Titã Louco como um personagem grande e exagerado, mas Brolin o interpretou de forma muito mais sutil, o que significa que Thanos se tornou mais atuante, com menos efeitos CGI do que eles esperavam. Foi um caso da família Russo. O diretor Joe Russo aparece na cena do grupo de apoio. Suas filhas também têm breves aparições. Ava Russo é filha do Gavião Arqueiro, Lila Barton, e Lia Mariela Russo interpreta uma das fãs do Professor Hulk que quer um autógrafo. O plano era chamar os filmes de Guerra Infinita Parte 1 e Parte 2, mas isso mudou. Em uma entrevista, Zoe Saldana, Gamora, deixou escapar que havia planos de chamá-los de Manopla do Infinito. Em vez disso, eles decidiram por Ultimato, baseado em uma citação do Doutor Estranho do primeiro filme. A história de Ultimato era um grande segredo. Robert Downey Jr. teria sido o único ator que leu o roteiro inteiro.
Mark Ruffalo e Tom Holland, Homem-Aranha, disseram mais tarde que a cena do funeral de Tony estava escrita no roteiro como sendo o casamento de Tony e Pepper, Gwyneth Paltrow. A produtora Trin Tran disse que também produziram versões falsas do roteiro para o caso de haver vazamentos. Durante a produção, a versão real do roteiro era chamada internamente de Código Vermelho. Qualquer versão falsa era chamada de Código Azul. O filme é uma adaptação livre da história em quadrinhos clássica de Jim Starlin, de 1991, A Manopla do Infinito. A Marvel Studios já vinha usando Thanos e as Joias do Infinito em cenas pós-créditos e como MacGuffins narrativos em filmes anteriores. A fala de Scott Lang, Homem-Formiga, Paul Rudd, sobre o traseiro do Capitão América, na minha opinião, essa é a bunda da América, foi originalmente cortada do filme. O presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, disse que eles a testaram em uma exibição teste e o público adorou, então ela permaneceu. Feige também citou o final da série de TV Star Trek, The Next Generation, chamado Algo de Fins, como inspiração para Ultimato. Em Algo de Fins, o Capitão Picard viaja no tempo e observa episódios anteriores da série. Uma das falas mais famosas do filme é quando Tony e sua filha, Morgan, dizem "Eu te amo 3000" um para o outro. A frase foi dita por Downey Jr., que disse que sua própria filha costumava dizer isso a ele quando criança. Há também um toque pessoal do coautor Stephen McFeely. O pai de Tony, Howard, diz a ele que tem chucrute para sua esposa grávida. A mãe de McFeely lhe disse que esse era um desejo que ela tinha quando estava grávida dele. Existem muitos easter eggs nos quadrinhos. Quando vemos Hank Pym, o Homem-Formiga original, em seu laboratório no passado, vemos um capacete de metal com orifícios para os olhos e antenas. É baseado no visual do traje do Homem-Formiga dos primeiros quadrinhos da década de 1960. O número da unidade de armazenamento de Scott é 616, o mesmo número usado para a continuidade primária, Terra 616, no universo Marvel Comics. Além disso, no momento em que o Homem-Formiga se reencontra com sua filha, Rudd improvisou a fala "Você é tão grande" e levou muitos da organização às lágrimas. Para reverter o ponto da trama estalo de Guerra Infinita, Marcos e McFeely queriam evitar a viagem no tempo, chamando-a de estúpida. Eles perceberam que estavam encurralados, e com as sementes de um salto temporal plantadas nos filmes do Homem-Formiga, eles foram com isso. Uma das primeiras ideias previa que o Homem de Ferro retornaria a Asgard durante os eventos de Um Mundo Sombrio para recuperar a Joia da Realidade e a Joia do Espaço. A ideia era que ele usaria um traje de invisibilidade e lutaria contra Heimdall e Idris Elba. A sequência foi alterada para se passar durante Os Vingadores Reunidos. O Hulk vermelho, dos quadrinhos, apareceria em algum momento, basicamente o Professor Hulk que temos com uma cor de pele diferente. Além disso, o Kraglin de Guardiões da Galáxia foi incluído na sequência da Batalha do Céu, mas não entrou na lista. As forças de Thanos iriam lutar contra outra civilização alienígena antes dos Vingadores. Os alienígenas possuíam tecnologia nuclear avançada, o que demonstrava a força de Thanos mesmo sem as joias. Os alienígenas aparecem quando vemos Gamora e Nebulosa, Karen Gillan, de 2014 lutando contra eles. Outra ideia abandonada foi a de o Homem-Formiga trazer um exército de formigas gigantes para o campo de batalha, derrotando os Leviatãs Chitauri. A ideia não foi aceita, pois a batalha já estava lotada, e os russos temiam que se tornasse muito confusa. A máquina do tempo é supostamente baseada em descrições feitas por Andrew de Basiago. Ele alegou ser um viajante do tempo e descreveu uma máquina chamada cronovisor. Da mesma forma, os Chitauri, os vilões de Vingadores Unidos, foram inspirados no teórico da conspiração David Icke. Alan Silvestre compôs a trilha sonora de todos os filmes dos Vingadores e retornou em Ultimato. Ele descreveu o desejo de compor uma trilha sonora com percussão estrondosa e metais poderosos para as cenas de ação e disse que achou comovente compor a trilha para as cenas finais do Capitão América. Trent Palos foi o diretor de fotografia, tendo trabalhado em todos os filmes da Marvel dos irmãos Russo antes deste. Tanto Guerra Infinita quanto Ultimato foram os primeiros filmes de Hollywood filmados inteiramente em câmeras digitais IMAX, e usaram uma proporção de tela exclusiva de 1:9:1. Todos os trajes de viagem no tempo usados pela equipe foram criados digitalmente na pós-produção.
Isso teve que ser feito porque o design dos trajes ainda não estava finalizado quando as filmagens começaram, e adiar a data de lançamento não era uma opção. Após ser derrotado pelo Titã Louco em Guerra Infinita, o Hulk teria seu momento em uma revanche contra Thanos na batalha final. A arte conceitual foi criada, mas a ideia teve que ser abandonada quando perceberam que havia muita coisa acontecendo no final. Houve também a ideia de uma parceria entre Pantera Negra, Chadwick Boseman, e Hulk. Quando um dos enormes Leviatãs atacasse, Pantera Negra e Hulk colidiriam os punhos, de modo que o soco do Hulk seria absorvido pelo traje do Pantera Negra, dando-lhe o poder de derrotar a fera. Ragnarok, de Taika Waititi, marcou uma grande mudança na personagem de Thor, de um tom sombrio e taciturno para um tom leve e cômico. Assim, Marcos e McFeely se encontraram com Hemsworth e Waititi para garantir que não o tivessem transformado em um idiota. Quase todos os atores tinham cláusulas em seus contratos que previam que seus rostos deveriam aparecer sem máscara na tela por um determinado período. Assim, as equipes de efeitos digitais tiveram que criar máscaras mecânicas para que pudessem ser colocadas e retiradas à vontade. O filme começa com Tony deixando uma mensagem de despedida para a esposa e a filha. Ele estava flutuando no espaço profundo e está muito magro, mas Downey Jr. não perdeu peso, o que foi feito digitalmente. Joe Russo disse: "Nossa equipe de efeitos visuais fez com que ele parecesse estar à beira da morte." Surpreendentemente, descobrimos que o rato que vemos perto da estrela do filme não era uma criação digital, mas sim real. Jen Underdahl disse que o supervisor de efeitos visuais Dan DeLeo fez uma aposta com um produtor de linha de que conseguiria encontrar um rato treinado para executar a sequência, e conseguiu. Acima do palco, na reunião do grupo de apoio, vemos a inscrição Por Deus e pelo País, em memória ao capelão Matthew Agert. Matt Agert foi o segundo assistente de direção em Guerra Infinita e Ultimato. Viúva Negra se sacrifica pela equipe. Scarlett Johansson sabia do seu destino antes das filmagens de Guerra Infinita e disse: "Foi triste, mas fiquei animada para morrer com honra." Parecia natural para ela se sacrificar pelas pessoas que ama. Em rascunhos anteriores, os papéis da Viúva Negra e do Gavião Arqueiro foram invertidos, e foi o Gavião Arqueiro quem se sacrificou. Quando outros leram, a resposta foi mista, já que o Gavião Arqueiro tem uma família. Decidiu se mudar para a Viúva Negra. Quando eles estavam decidindo o que fazer com o todo-poderoso Thanos desta vez, Tran disse: "Eu realmente queria poder matá-lo." Com base nessa conversa, Marcos e McFeely escreveram a abertura, onde Thor decapita Thanos. Natalie Portman interpretou Jane Foster em 3 dos 4 filmes do Thor e aparece aqui, ainda que brevemente. Vemos uma cena deletada de Um Mundo Sombrio, e Portman também emprestou sua voz para o momento em que ouvimos Jane ao longe. O criador da Marvel Comics, Stan Lee, faz sua aparição habitual na sequência dos anos 1970. Ele foi rejuvenescido digitalmente para corresponder às fotos dele mesmo na década de 1970. E, infelizmente, falecendo em 2018, esta marca a última aparição de Lee em um filme da Marvel. Outra participação especial nos quadrinhos é a do escritor de Manopla do Infinito, Jim Starlin. Ele criou Thanos e aparece como membro do grupo de apoio. Ele é o careca de óculos e cavanhaque. Capitão e Tony viajam para o acampamento Leigh, em 1970, para encontrar a joia do espaço, e lá há alguns easter eggs. Capitão usa um uniforme com o nome Roscoe. Roscoe Simmons assumiu o manto do Capitão América nos quadrinhos. E vemos uma imagem do vilão Arnim Zola na tela do computador. O coordenador de dublês Hargrave foi dublê do Capitão América em Vingadores, Assemble. Em Ultimato, o dublê do Capitão América foi Daniel Hargrave, irmão de Sam. Sam retornou, porém, e a cena em que o Capitão América luta contra seu eu mais jovem mostra os dois irmãos Hargrave. Durante a batalha final, o Capitão América finalmente grita: "Vingadores, avante!" Tom Holland não ouviu tudo e começou a gritar antes de todos. Por isso, eles tiveram que reiniciar a cena e fazer tudo de novo. Durante as filmagens das cenas entre Nebulosa e Thanos, Brolin não estava disponível, então Joe Russo substituiu. Ele usou uma máscara de papelão com o rosto de Thanos em cima de um bastão para que Karen Gillan soubesse para onde olhar. Gillan chamou o momento de surreal.
Os irmãos Russo também escreveram uma cena em que Thanos, de 2014, viaja de volta no tempo para os eventos de Vingadores, Assemble e mata os Vingadores, decepando a cabeça do Capitão América. Kevin Feige disse que a cena garantiria uma classificação indicativa para maiores de 18 anos e pediu que a descartassem. O momento que os fãs da Marvel tanto esperavam, o Capitão América empunhando o Mjolnir, veio dos quadrinhos. Só quem é digno consegue empunhar o martelo, e em Era de Ultron os outros Vingadores tentaram e falharam. O escritor Joss Whedon disse que o Capitão América conseguia fazer isso o tempo todo, mas fingiu que não. O clímax mostra o Homem de Ferro assumindo o poder das Joias do Infinito, livrando o universo de Thanos e morrendo no processo. A Veta Digital projetou o momento e apresentou uma opção onde o globo ocular de Tony estava descolado. Eles optaram por uma versão mais familiar. Catherine Langford, estrela da série de TV 13 Reasons Why, foi escalada para interpretar uma Morgan Stark mais velha, que aparece para Tony em uma visão dizendo que ele pode ir, que ela entende o que ele fez e que eles ficarão bem. A cena apareceu em alguns cortes, mas não na versão para o cinema. A famosa frase final de Tony, "Eu sou o Homem de Ferro", não estava no roteiro original. O editor Jeffrey Ford disse que Tony precisava dizer alguma coisa. RDJ foi trazido de volta para filmar o momento. Além disso, Gwyneth Paltrow improvisou as últimas palavras de Pepper para Tony, "Você pode descansar agora". Os irmãos Russo descreveram a filmagem do funeral de Tony como a tomada de cronograma mais complicada da história do cinema. Ninguém é adicionado digitalmente, e todo o elenco estava lá de verdade. Alguns tiveram que voar, filmar a cena em 1 hora e ir embora logo depois. A história do Capitão América culmina com ele retornando aos anos 1940 e Peggy Carter, Hayley Atwell. A música que eles dançam é It's Been a Long Long Time, um sucesso durante a Segunda Guerra Mundial. Nick Fury ouviu a mesma música no apartamento do Capitão América na cena em que ele é atacado em O Soldado Invernal. Anthony Mackie, Falcão, descobriu que seu personagem assumiria o manto do Capitão América por meio de Chris Evans. Ele foi à casa de Evans, onde Evans, ao perceber que Mackie não tinha lido o roteiro, mostrou-lhe o final. Mackie disse que eles choraram e tomaram um drink juntos. O filme termina exibindo os autógrafos dos 6 atores originais dos Vingadores na tela. Kevin Feige teve a ideia de Jornada nas Estrelas Sexta, A Terra Desconhecida, o filme de despedida do elenco original de Jornada nas Estrelas, onde vemos suas assinaturas no final. Antes do lançamento do filme, os irmãos Russo escreveram uma carta aos fãs pedindo que não revelassem nada sobre o filme. A carta foi publicada nas redes sociais com as hashtags #Don'tSupport e #ThanosDemands Your Silence. Com um orçamento de produção de 400 milhões de dólares, Vingadores, Ultimato arrecadou 2,78 bilhões de dólares em todo o mundo, tornando-se o filme de maior bilheteria da história até então. Quando ultrapassou Titanic e Avatar, James Cameron enviou mensagens de parabéns aos irmãos Russo. Avatar recuperou o primeiro lugar desde então. Por fim, Marcos e McFeely disseram que o cerne da história principal era o cruzamento dos caminhos do Capitão América e do Homem de Ferro, chegando a uma conclusão aqui. Marcos disse, para Steve ser a melhor versão de si mesmo, ele ganha uma vida, e para Tony ser a melhor versão de si mesmo, ele perde a sua.